Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso Papo Corrido. Esse é o nosso terceiro episódio e o tema que nós trazemos para esse terceiro episódio é a cardiologia. Tema esse muitas vezes negligenciado, de uma importância gigantesca para o esporte e para a saúde, né, populacional. Hoje o nosso convidado é o Hermelino Capelari, seja muito bem-vindo, Hermelino. Obrigado. Obrigado por aceitar esse convite. Certo. A gente sabe que a rotina é corrida, mas de qualquer forma você conseguiu comparecer. Hermelino, a razão desse nosso convite para ti e de todo esse tema é que muitas vezes a cardiologia é um tema que ao mesmo tempo que está muito presente no dia a dia, ainda nos faz perceber na prática que as pessoas têm um distanciamento. Me corrija se eu estiver errado, mas não tem uma questão cultural muito forte atrás da avaliação cardiológica, certo? Vocês percebem isso no dia a dia de vocês, na medicina, ou é uma impressão nossa dentro do meio do esporte, especificamente a corrida? Certo. Obrigado, Maurício, então, pelo convite. Também agradeço a Maristela que nos fez esse convite da Living Room para poder falar um pouco sobre a questão da cardiologia no preparo para atividade física, enfim, as condições cardiológicas. O que você fala sobre a questão de avaliação cardiológica, enfim, é uma cultura que vem se modificando ao longo dos anos. Mesmo na nossa prática médica, que já tem alguns anos, a procura do consultório médico tem modificado. Hoje tem muito mais pessoas que procuram o nosso serviço para fazer uma avaliação, para saber seu estado de saúde em geral e também alguns para a questão de entrar em atividade física, enfim, ver se tem condições, porque as pessoas também têm medo de complicações, que há um pouco de mística em relação a isso também. Mas sim, tem melhorado o acesso às pessoas também, a avaliação clínica cardiológica tem melhorado ao longo dos anos e a preocupação das pessoas, talvez pela questão de informação a mais que hoje em dia se tem nas próprias mídias, de se tentar fazer uma prevenção. A gente vê muito até pelos nossos familiares, né? Os nossos pais e avós não iam a médicos a não ser que tivessem com muita doença, então, ou uma coisa muito grave. E hoje em dia as pessoas procuram já tentando fazer uma prevenção. Então, essas coisas e a evolução da medicina tem feito o aumento da expectativa de vida que nós temos hoje, né? E a questão da atividade física faz parte integral desse aumento da expectativa de vida. Perfeito. A corrida teve uma expansão, teve um crescimento, né, pela procura, e a procura, inclusive, nos últimos 15 anos para cá, podemos dizer, onde o público amador passa a ser a esmagadora maior parte, né, do praticante, a gente percebeu que a procura, sim, ela se fez necessária na medida em que a gente foi percebendo algumas intercorrências. É claro que muitas coisas nós demoramos às vezes para ficar sabendo, muitas coisas não saem, eu acredito, doutor, da prática hospitalar. Mas vocês que vivem mais nesse meio, existe assim uma estatística, ou se não uma estatística, uma percepção do ponto de vista da medicina, aumentou especialmente no público jovem a quantidade de intercorrências voltadas a eventos cardiovasculares? E aqui a gente brinca muito a questão do atleta do final de semana, né, por exemplo, porque, como eu relatei anteriormente, o público amador é o que hoje mais procura o nosso trabalho. Muitas vezes eles vêm de um pico de motivação, e são N as motivações que fazem causar essa procura, né? Mas muitas vezes não existe o interesse prévio em ter uma avaliação cardiológica para então iniciar o esporte. E aí você vê na prática eventos que acontecem, mas às vezes a gente fica sabendo de um que outro, mas tem muito evento cardiovascular advindo do esporte, talvez não só da corrida, mas dentro do meio amador que vocês Sim. percebem na prática? Na verdade, as patologias que levam a esses fatos que são desastrosos, né? Não que tenham aumentado em proporção, mas as pessoas têm procurado mais atividade física, então muitos têm entrado, muita população tem aumentado na quantidade de atividade física sem o devido cuidado. Mas a proporção de doenças que levam a isso são as mesmas.
Outra coisa que tem gerado essa percepção é que tudo é muito mais demonstrado pela questão das telecomunicações de hoje em dia. Então, um fato que é raro, é muito raro em jovens, né? Toma uma proporção muito grande e assusta muitas pessoas, e as pessoas eventualmente têm medo de começar uma atividade física, o fato que é errado, porque a atividade física é sabido de longa data que ela pode ajudar a aumentar a perspectiva de vida das pessoas. A gente tem uma brincadeira na prática, especialmente quando o treino está intenso lá na pista. Os alunos brincam, vou morrer, né? Bem pelo contrário, aquilo só vai fazer viver. Mas o Morrer pessoal já está... né? Mas o pessoal já está percebendo que a nossa preocupação aqui são as razões pela qual você procura avaliação cardiológica. E muitas vezes o que nós percebemos também é uma certa resistência a procurar o médico cardiologista. Inclusive, depois eu vou te apresentando um pouquinho melhor aqui, a questão de formação e tudo mais, que a gente já conversou direto ao ponto, né? Mas existe uma certa resistência à procura porque eu não sinto nada. Tem eventos que são, Hermelindo, mais silenciosos do que a gente pensa que são? Essa é uma questão interessante, porque as pessoas que são do meio atlético, um jogador de futebol, por exemplo, que é uma pessoa publicamente exposta, todo mundo vê ele como um super-homem, uma pessoa que tem uma condição física melhor e que nada vai acontecer a ele. E as pessoas que praticam, às vezes, atividade física regular, por mais que muito bem treinadas e não sentem nada, se não avaliadas, ela pode ter alguma patologia de base assintomática e, eventualmente, acontecer de ter um evento trágico como a morte súbita, uma parada cardíaca durante o exercício. Então, nem o fato de simplesmente fazer uma atividade física não é uma segurança completa de que a pessoa esteja plenamente saudável. Ela pode ter uma capacidade física muito melhor do que outras pessoas por estar treinando, mas ela pode ter uma patologia de base que um dia pode levar a um evento fatídico. Perfeito. Nós tivemos no futebol, há um tempo atrás, é o exemplo que eu lembro como mais recente e mais marcante, mas a aposentadoria do Lucas Leiva, do Grêmio, né, por uma questão em que houve uma performance atlética por muitos anos, e o Lucas teve uma carreira de sucesso, né, no Brasil, na Europa, e aí ele volta e numa avaliação periódica, até onde estudei o caso, não havia sintomatologia, mas ele apresentou uma patologia a partir de um determinado momento, né? Eu não sei explicar a patologia exatamente, mas veja que num clube grande, citamos o exemplo do futebol aqui, né? Essas avaliações são periódicas e obrigatórias. Sim. Então esse atleta, ele tem, vamos dizer, esse privilégio. É privilégio, né, um staff todo para poder fazer essa avaliação. Exato. Imagina então, vamos supor que fosse um atleta de outra modalidade esportiva, na qual ele dependesse apenas dele mesmo, né, com as suas condições para que fosse atrás desse procedimento. E nós temos hoje no meio da corrida muitos atletas que, mesmo em âmbito amador, é aquele amador melhorado, digamos, né, que ele já não é um corredor recreacional há muito tempo, ele não é profissional e tampouco será, mas ele leva a vida, ele leva a rotina como se fosse um atleta. Todo o lifestyle dele gira em torno, às vezes, do esporte. E, pasme, muitas vezes esse atleta ele não quer fazer a avaliação porque eu não sinto nada. Sim, sim. Então fica o alerta também, né, para esse público. Até por que a gente faz esse parênteses, esse foco aqui? Porque aquela pessoa, às vezes, que já tem mais idade, que já teve sintomatologia, normalmente ela já tem um pouco mais esse cuidado. Ou não? Na maioria das vezes as pessoas com um pouco mais de idade, elas já têm um pouco de preocupação por causa dessa cultura da modificação de tentar fazer uma prevenção, né? As mulheres mais que os homens, porque elas já vão no ginecologista desde mais jovem e tal, e então fazem avaliações clínico-laboratoriais e têm esse hábito rotineiro de investigação mais precoce que o homem, né? Mas, enfim, essa mentalidade tem mudado e a gente tem conseguido fazer diagnósticos em pessoas que, a princípio, não sentem nada e poder ajudar em, de repente, evitar
uma condição de desfecho como essa. As causas de eventos trágicos, elas podem ser divididas entre os mais jovens e as pessoas de mais idade. 80% dos casos de parada cardíaca e morte súbita no esporte são das pessoas com mais de 35 anos, não são dos mais jovens. É muito raro um evento nas pessoas mais jovens. Inclusive, entre os 60 e 70 anos é a década que mais ocorre morte súbita. Há umas estimativas que, de repente, no Brasil, há 300 mil casos por ano de morte súbita, mas isso engloba quase sempre as pessoas com mais idade, porque a doença cardiovascular é a doença mais presente nas mortes súbitas, né? E elas são adquiridas e, conforme a idade vai passando, elas se tornam mais salientes e, eventualmente, podem aparecer mais facilmente, nem sempre com sintomas. Eventualmente, a primeira manifestação da doença é a morte súbita, né? Mas isso há como se investigar e a gente tem como tentar prevenir muitas dessas doenças, né? Então, a avaliação cardiológica vai depender da consulta e da conversa que vai se ter com essa pessoa que está fazendo a sua avaliação preparatória para uma atividade física, bem como uma pessoa que procura o médico por um check-up, né? Então, tudo isso é individualizado, essa avaliação. Perfeito. Tem como explicar, doutor, qual que é... Existe um protocolo, um passo a passo, quando você fala em avaliação cardiológica? Sim. Eu imagino que seja muito amplo, mas nós sabemos que existem casos onde o procedimento é, além da consulta, aquele primeiro momento, um eletro de esforço. Às vezes se faz um eletro de repouso, às vezes se faz o Holter. Tem como falar um pouquinho sobre isso? Sim. Sobre a questão de casualidades? Certo. Então, tudo depende então da pessoa. Sabe-se que a prevalência de um atleta jovem ter um evento trágico é bem menor que uma pessoa de mais idade. Então, uma pessoa jovem, plenamente saudável, no vigor do seu físico, que a idade lhe protege, ela não necessariamente tem que fazer uma ampla investigação. A não ser que ela tenha um histórico familiar de morte súbita precoce, algum sintoma, enfim, uma consulta, uma conversa e um exame físico bem detalhado, aliado a um eletrocardiograma simples de repouso, já pode afastar a grande maioria das causas de morte súbita nesta população mais jovem, de até 35 anos, né? Agora, uma pessoa com mais de 35 anos já tem mais risco de ter doença aterosclerótica, que é a maior causa de morte súbita, né? Então, há estudos em pessoas que sofreram morte súbita, estudos pós-mortem, né, que identificaram placas de aterosclerose na grande maioria das pessoas que tiveram morte súbita, né? Então, tu tem que procurar investigar essas pessoas um pouco mais do que os atletas jovens. E essas placas em locais muito específicos ou nos mais variados possíveis ao longo Essas placas são geralmente placas coronarianas, que é as que levam a infarto. Mas na sua investigação a gente tem como tentar pesquisar através de alguns métodos se a pessoa tem a presença ou não de algumas placas, mas não só isso, como a presença de fatores de risco. Muitas vezes a pessoa tem diabetes ou um pré-diabetes, colesterol alto, hipertensão, mas não mede a pressão, né? Então são fatores de risco cardiovasculares que tu tem como tentar identificar e prevenir, né? E não só a pessoa que faz atividade física, tem seus 45 anos, corre lá todo dia bonitinho e tal, mas tem um pouco de pressão alta, tem um colesterol alto e acaba não tratando por achar que não é necessário porque ela é saudável correndo, né? Então são várias coisas que a gente pode avaliar, né? E métodos diagnósticos são realizados conforme a individualização da consulta, né? E no momento que tu tem um teste ergométrico normal numa pessoa sem sintomas, mesmo com mais idade,
o risco dela ter um evento grave ao longo de um determinado tempo vai ser muito baixo, né? Eu vi que você falou diversas vezes abaixo de 35 anos e acima de 35 anos, Sim. né? O ponto de corte é o 35 por uma questão estatística, provavelmente? Isso, porque as doenças cardiovasculares ateroscleróticas raramente vão acometer alguém mais jovem que 35 anos. Né? Essas placas de gordura das artérias coronárias, elas levam anos para se formarem e incorrerem em risco para um infarto. Exceto uma pessoa que tem dislipidemia familiar extrema e que começou com colesterol alto lá na sua infância, adolescência, e existe isso, né? E que poderia ter uma doença coronariana tão precoce. Mas nos atletas mais jovens, as maiores causas de morte súbita são doenças congênitas, miocardiopatia hipertrófica, doença anômala da origem das coronárias, coronária anômala, que não tem a sua posição de origem normal, por uma questão congênita, e muitas dessas um eletrocardiograma simples podem nos mostrar. Eu não sei ao certo, porque não estudei tanto a respeito, mas me parece que o jogador do Grêmio, esse que você falou, ele teve uma miocardite e uma fibrose muscular. Fibrose. E isso é uma condição que a princípio pode decorrer de um processo viral. Víamos do Covid-19, talvez algo assim possa ter levado a essa situação, porque na avaliação do outro ano ele não teria nada e quando ele foi para se reapresentar de novo, apresentou essas sintomatologias. Então, há coisas adquiridas também dos mais jovens, mas é uma raridade. Aí teve uma conduta em que deram 3 meses para reavaliar se houvesse alguma mudança ou não, tomaria-se uma conduta então. E aparentemente aquela condição não melhoraria ao que ficou exposto na época, então optaram por aposentar o jogador. Mas me chama a atenção, doutor, a multifatoriedade, né, quando você fala nas doenças ateroscleróticas que podem levar, né, ao infarto. Aí você poderia falar de fatores nutricionais, genéticos. Então, tudo isso reforça a importância, ao que fica claro na tua fala, da avaliação por si só. Uhum. Porque são todos fatores praticamente silenciosos, né? Para contribuir, né? Nós falamos muito aqui do futebol, porque ampla mídia, são né? As coisas que Mas nós temos no próprio grupo exemplos recentes, avaliações feitas nesse ano, porque nós sempre fizemos isso, mas nesse ano nós intensificamos essa campanha interna de, por favor, façam avaliação cardiológica, é muito importante. E alguns alunos apresentaram alterações. Uhum. Quais que são benignas, quais que são que você poderia chamar? Ótima porque pergunta. Ao exemplo que eu cito, desses alunos, todas foram benignas, mas havia histórico familiar. E, inclusive, a gente pode citar aqui que foram feitas essas avaliações porque a gente incomodou. Então, isso reforça, né, também o porquê do nosso trabalho. Né? A assessoria esportiva ela não vem com o intuito apenas de oferecer planilha e treinamento, mas sim, dá todo um guarda-chuva que agrega saúde, exato. Mas alteração benigna, alteração maligna, como é que se classifica isso, doutor? Muito bem, ótima pergunta. Às vezes tu vai fazer um eletro e esse eletro pode simplesmente já ter alguma alteração. Isso pode ser um alerta para que alguma coisa possa existir. Mas se sabe que, por exemplo, um atleta bem treinado, ele vai ter alterações cardiovasculares e vai ter alterações no seu eletro, enfim, nos seus exames cardiológicos por conta de um condicionamento físico. Então é interessante sempre tentar diferenciar o coração do atleta de um coração hipertrófico patológico, né? Isso também vai gerar tem uma certa zona de penumbra, tem algum momento que essa alteração pode ser duvidosa entre alguma coisa patológica ou um atleta. Isso pode levar a fazer destreinar um atleta desnecessariamente ou liberar alguém com uma patologia mais grave, julgando que é um coração de atleta e na verdade é algo patológico. Então, eventualmente pode-se tentar um destreino, como tu falou, para reavaliação em alguns meses, porque o coração do atleta ele tende a aumentar de tamanho para ter mais ejeção
de volume sanguíneo a cada contração, ele vai ser mais bradicárdico, ele vai ter uma frequência cardíaca mais lenta. Isso é tudo por efeito do treinamento para melhorar seu débito cardíaco, ele vai ficar melhor para fazer as suas atividades físicas. Mas essas alterações, quando não são patológicas, elas retornam a um padrão normal de um coração destreinado assim que tu para o treino. Então esse coração que tinha um aumento de tamanho, ele vai reduzir de novo, voltando ao seu volume normal. Isso não é nenhum prejuízo para a vida da pessoa, né? Agora, um coração hipertrófico por conta de uma patologia hipertrófica, ele nunca vai modificar seu tamanho, ele tem aquele tamanho padrão, né, da sua patologia. E esses corações hipertróficos, patológicos, eles têm muita tendência a arritmias cardíacas, e essas arritmias que são as causadoras da morte súbita desses atletas mais jovens. As arritmias também são as causadoras das mortes súbitas dos atletas que infartaram com mais idade. Só que ali tem uma causa básica mais prevenível, né? E modificável, né? Um atleta com uma miopia hipertrófica daí já é uma condição um pouco mais definitiva em relação à sua patologia, e talvez tenha que ser sugerido uma investigação mais completa, que se haverá a possibilidade de ele retomar uma atividade física depois de algum tratamento. Doutor, foi muito legal a tua fala agora, porque isso me fez lembrar meu pai e minha mãe. Existe a hipertrofia fisiológica e a hipertrofia patológica, perfeito. Sim. Né? Eles não sabiam disso, mas eles pediam para tomar cuidado para que o meu coração não explodisse. Mas a minha mãe que falava. Mas, para que fique claro, então, existem alterações positivas do efeito da prática esportiva. Certo. Simples assim, né? O que justifica, então, a importância de praticar o esporte, claro que de maneira orientada, de maneira saudável, mas não se assustem. Quando fala-se que o coração aumenta de tamanho, que gera uma hipertrofia, nem sempre isso é ruim. Não, de forma alguma. E, doutor, existe uma preocupação muito grande na prática com a relação da frequência cardíaca, às vezes, por parte dos alunos em geral. Porque hoje nós temos isso aqui, e ele mede facilmente a frequência cardíaca. Claro que ele não mede o débito cardíaco, mas isso é um assunto para, claro, outra hora. Como ele mede a frequência cardíaca, é um dado facilmente visível, e você poderia, por uma associação lógica, acreditar que, e isso é verdade na prática, quanto maior a frequência, maior o esforço que a pessoa está fazendo. Mas a pergunta é, sempre que a frequência está aparentemente alta, isso é ruim para a prática do aluno? Vamos falar daquela corrida lenta, a rodagem leve, como a gente fala. Certo. E aparentemente a frequência está alta. Olhando só para a frequência, tu consegue dizer se isso é ruim, se isso é bom? Não, não se consegue dizer isso. Só consegue se dizer que provavelmente essa pessoa vai cansar mais rápido que outra. Mas a frequência cardíaca não necessariamente significa que é algo patológico, porque o que leva a eventos trágicos é a pessoa ter algum substrato para desenvolver a morte súbita ou a parada cardíaca, né? Então, se ela tem um coração saudável, o fato de ela ter a frequência cardíaca mais alta ou mais baixa não vai ser isso que vai ser o estopim para um evento mais sério. A tendência é que quanto mais atividade física, aumente seu tônus vagal e essa pessoa comece a lentificar um pouco a sua frequência cardíaca com o treino, porque o coração vai ficar se adaptando ao exercício. Isso são características individuais. Tanto que a frequência cardíaca basal em repouso de um cidadão é considerada normal entre 50 e 100 batimentos. Olha a amplitude disso, da normalidade no basal. Eu, Hermelindo, tenho 60 de frequência cardíaca, vou correr, meus batimentos vão subir até X. O Maurício, de repente, tem 90 de frequência cardíaca basal, os seus batimentos naquele mesmo grau de exercício vão subir mais que a mim. Eu acho que eu devia ter invertido, porque provavelmente você tem a frequência cardíaca bem mais baixa que a minha. Não, mas é uma hipótese. Mas, enfim, isso é uma característica individual que não necessariamente tem a relação com algum desfecho. Não, perfeito. Então, pessoal, entenderam? Não se apavorem apenas com a frequência, observem também a sensação, Sim. Observem a frequência de repouso. Falando em repouso agora, doutor, em que momento que, diante de uma certa frequência em repouso, começa a se preocupar? A frequência em repouso está muito alta, mas tem um valor que você poderia nos dizer? Pessoal,
em repouso, se a frequência estiver acima de tanto, cuidado, ou não tem um valor específico que tu Não, possa não tem um citar? valor específico, porque existe uma conta fácil, que é os 220 menos a idade, que em tese estipula a frequência cardíaca máxima de cada indivíduo, né? Com o passar dos anos, a frequência cardíaca vai reduzindo no seu esforço máximo, natural do envelhecimento humano, mas não necessariamente que você vai ter algum problema se ultrapassar um pouco essa frequência máxima. Muito provavelmente ninguém consiga aguentar muito tempo em sua frequência cardíaca máxima, né? Por questão de esforço físico, né? Cansaço mesmo. E vai acabar reduzindo o seu nível de exercício para uma frequência um pouquinho mais baixa se for continuar nesse exercício. Talvez seja muito mais importante saber se a sua frequência cardíaca não esteja muito baixa do que muito alta, né? Sabe-se que atletas muito bem treinados, às vezes, têm menos de 50, 40 e poucos batimentos e estão muito tranquilos. Só que um atleta, quando se exige dele, esse coração vai responder, né? Então, aí também é uma questão de avaliação, né? Se essa frequência é muito baixa, também é algo patológico ou não, né? Poderia haver bloqueios, enfim, que pudesse levar a uma assistolia, uma falta de batimentos e também ser uma causa de morte súbita, né? Então essa informação também é muito relevante, a frequência baixa demais, porque às vezes é um orgulho para o atleta, nossa, minha frequência é super baixa, mas também poderia se tornar um problema se houver algo. Mas assim, sempre quando há uma doença de base estrutural. Certo. Né? Então, se tu é um atleta que foi avaliado e não tem nenhuma aparente doença estrutural, o fato de ter a frequência cardíaca baixa não é ruim. Quando ele for fazer o seu exercício, a sua frequência vai subir, né? Então ele vai responder facilmente. Então só com o número não se apavora nem com a frequência tão alta, nem com a frequência tão baixa. Não. É mais importante se ater a sintomas do que frequência cardíaca. Vamos dizer que eu fazia minha corrida de 5 km normalmente naquela velocidade padrão, e eu não cansava, e a partir de agora eu estou sentindo um aperto no peito, eu estou sentindo uma palpitação, uma sensação de que vou desmaiar. Isso sim pode ser um alarme para investigar alguma coisa a mais, né? Então, frequência cardíaca sozinha não é algo significativo para se prestar atenção. Ela diz bastante, mas não diz tudo sozinha. A não ser uma frequência cardíaca, uma palpitação súbita. Por exemplo, estamos aqui sentados conversando e eu sinto que o meu coração dispara. Bom, isso é uma coisa anormal, né? Então, aí sim merece uma investigação. Mas durante uma atividade física, se a pessoa está bem, só sentindo o coração acelerado, é porque é normal do estímulo do exercício. Perfeito. Doutor, deixa eu só falar para o pessoal aqui sobre a tua formação, que eu comecei empolgado, não falei lá no início. Sim. Mas então, olha só. Doutor Hermelindo, que veio falar com nós hoje, formado em Medicina pela URGS, no ano 2001. Residência médica interna em cardiologia no Hospital São Vicente em 2003. Teve uma prévia atuação, doutor, na área de emergência médica, CTI geral e cardiológica, também no São Vicente, correto? Outros hospitais também. O doutor, então, tem consultório particular aqui em Passo Fundo? Sim. Atua junto na clínica Cosma, isto, nos setores de eletrocardiograma, ergometria, mapa e holter desde 2006. Isso, já faz alguns anos. Então, a área da avaliação é teu métier desde a formação. A prevenção cardiovascular é bem... Eu acho muito bonito, porque a gente consegue modificar, às vezes, a história pessoal daquele indivíduo, né? Que, de repente, tu conseguiu fazer algum tratamento que tu aumentou a sobrevida dele. Isso aí é gratificante. Ver alguém que tinha alguma doença ou que não sabia, ou que mesmo te procurou numa situação difícil, tu conseguiu dar algo a mais para ele. Então, acho que é bem legal o que a gente faz aí. Perfeito. Doutor, fica o nosso agradecimento aqui. Acho que esse tema tem uma relevância muito grande para a área do esporte como um todo, né? Claro que o nosso segmento é a corrida, mas a mensagem em si, né, fica para todos os meios esportivos, seja ele profissional, amador, seja para a área da saúde, seja do rendimento. Todas elas precisam do que você acabou de trazer para nós. Se você quiser deixar mais alguma mensagem, fica à vontade, mas a gente agradece muito a tua participação e a tua aceitação em estar aqui com nós hoje. Então, algumas mensagens que a gente gostaria de deixar é que o exercício é bem-vindo para todo cidadão.
independente da idade. O que não se pode fazer é simplesmente fazer exercício sem ter uma avaliação se você está apto a fazer isso. O apto a fazer exercício significa o apto a viver também, porque tu pode ter um mal súbito sem exercício, então você deve fazer uma avaliação sempre de saúde, como um todo. A Organização Mundial de Saúde recomenda que as pessoas façam de 150 a 300 minutos de atividade física por semana. Então, é uma quantidade razoável e as pessoas não fazem isso na sua grande maioria, né? Então, temos que tirar o sedentarismo. Segundo ponto, mesmo que tu não consiga ou fazer uma ou outra atividade física, se tu conseguir deixar o carro de lado e caminhar de um lugar até o outro, mesmo no trabalho, subir escadas e não pegar o elevador, você está fazendo atividade física. Isso agrega ao longo dessa contagem como exercício que vai estar te ajudando, né? Então, sempre fazer atividade física ajuda a melhorar parâmetros. A pessoa vai ter melhor controle do diabetes, melhor controle da hipertensão, né? Vai reduzir triglicerídeo, vai reduzir peso. Então, são coisas que podem, reduzindo fatores de riscos, ajudar a também evitar doenças cardiovasculares que podem levar a um desfecho mais grave. Então é isso aí, pessoal. Eu agradeço demais a oportunidade que nos deram aí de falar um pouquinho sobre esse assunto. É um tanto amplo, deve ter muitas coisas para se poder falar, mas acho que fica alguma mensagem positiva disso aí. Com certeza. Muito obrigado, doutor, pela participação mais uma vez. Pessoal, esse foi a terceira edição do nosso Papo Corrido. Nós seguimos nessa linha de fazer um episódio mais ou menos por mês aí para vocês. Aceitamos dicas, aceitamos sugestões de tema que vocês consideram importantes. Isso é para vocês, não é para nós. Então, agradecemos a quem assistiu até aqui. Se puder deixar o like, se inscrever no canal, isso também dá muita força para nós e estimula a continuar. Muito obrigado a todos.